pessoal, como eu falei para vocês, estou aqui novamente com a continuação da nossa aula sobre ligações químicas. Então vamos lá. Na nossa primeira parte, nós vimos sobre ligações iônicas, onde eu falei para vocês que as ligações químicas, de forma geral, elas, na verdade, é uma tendência que elas precisam seguir conforme a regra do octeto, porque a regra do octeto é sim uma tendência. Que tendência é essa? De que os átomos precisam de 8 elétrons na última camada para que eles de fato fiquem estáveis, viu? E aí nós vimos na primeira ligação, que é a ligação iônica, que na ligação iônica ela acontece entre metal e ametal. E o que é na ligação iônica? Acontece uma transferência de elétrons, onde um perde e o outro ganha. Quando ganha, vira ânion, e quando perde, vira cátion, né? Cátion, a carga elétrica positiva, ânion, carga elétrica negativa, que inclusive isso nós vimos ontem no nosso assunto sobre íons. Então, a ligação iônica, ela envolve íons. Nessa outra ligação aqui, que é a ligação covalente, a ligação covalente, ela envolve o compartilhamento de elétrons. Tipo assim, que é meu é teu, que é teu é meu. Então, nesse compartilhamento de elétrons, também envolve os elementos químicos. Mas, vale ressaltar para vocês o seguinte, que na ligação covalente, que acontece esse compartilhamento de elétrons, só acontece somente com quem? Quem são aqui? Os elementos que são ametais, né? 4A, 5A, 6A e 7A. E também ametal com ametal, né? Então, entre elementos que são ametais e também com o hidrogênio. Acaba acontecendo essa ligação covalente. Uma outra coisa que eu quero deixar claro, jamais pense que o hidrogênio é um metal. Ele não é um metal. Ele é um gás inflamável com algumas propriedades químicas que são, apresentam semelhança com os metais da família 1A. Ele está lá na família 1A, não é porque ele é um metal. Ele não tem família. Tadinho dele, hidrogênio, ele não tem família. Ele é sem família, na verdade. E aí, o que acontece? Por que ele está lá na família 1A? É porque ele apresenta características que fazem com que ele fique naquele grupo. Que características são essas? Uma delas é o fato de todos os elementos que estão na família 1A terem um elétron na última camada. E ele também tem. Ele tem um elétron. Então, é só por conta disso. Mas metal, de fato, ele não é. Então, voltando aqui de novo para as ligações covalentes. Então, na ligação covalente, ela só acontece entre ametais e ametais e também acontece com o hidrogênio. E acontece o quê? Um compartilhamento de elétrons. Como eu falei para vocês, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Então, nós temos aqui um exemplo para poder mostrar para vocês como é que acontece esse compartilhamento. Eu escolhi aqui o carbono e escolhi o flúor. O carbono, ele faz parte da família 4A. Ó. O flúor faz parte da família 7A. Aí, o que acontece? O carbono, por ele ser da família 4A, e eu falei para vocês que conforme a família o elemento esteja, ele vai adquirir a quantidade de elétrons lá daquela família. Então, o carbono, ele apresenta 4 elétrons na última camada. E o flúor apresenta 7 elétrons na última camada. Ah, professora, então aqui é mais fácil pro flúor, como ele tá, é mais fácil ele ganhar um do que o carbono ganhar os 4. Aqui não envolve isso. Aquela parte que é mais fácil um ganhar do que o outro é só na ligação iônica. Aqui na ligação covalente, ninguém ganha, ninguém perde. Ou seja, vai ter tudo compartilhado ao mesmo tempo. Então, como é que vai acontecer? É esse processo de compartilhamento. Então, voltando aqui, o carbono, como eu falei, ele tem 4 elétrons, ele precisa de 4 para ficar estável. E o flúor tem 7, precisa de um elétron para ficar estável. Então, um ou outro vai acabar ajudando, vai ajudando um entre si. E aí, vamos lá. Então, o carbono, vou colocar aqui o carbono
Eu poderia começar com o flúor? Eu até poderia, mas eu prefiro sempre começar com aquele elemento que tem um menor número de elétrons. Então, eu vou começar com o carbono que tem 4 elétrons. Então, vou colocar aqui ele, ó. Como ele tem 4 elétrons, eu vou desenhar aquelas bolinhas, aqueles pontinhos que eu fiz na primeira parte, que representam os elétrons, a quantidade de elétrons. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então, é necessário fazer essas bolinhas, professora? É. Ou então poderia ser o X, mas eu prefiro fazer aqui as bolinhas. Então, o X ou as bolinhas representam quantidade de elétrons. E aí, o flúor tem 7. O flúor só precisa de 1. Só que o carbono ele vai precisar de 4. Mas de 4 o quê? De 4 o flúor, já que eu estou utilizando eles dois como exemplo. Então, eu vou pegar o flúor, vou colocar aqui. O outro flúor, vou colocar aqui, porque o carbono precisa de 4, né? Outro flúor aqui e outro flúor aqui. O flúor ele tem 7 elétrons, então você vai distribuir 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Como o carbono ele precisa apenas de um que eu diga assim, em cada extremidade, que na verdade ele precisa de 4, então vamos lá fazer esse compartilhamento de elétrons, que é utilizando a ligação covalente. Então eu faço o quê? Eu circulo o par que vai vir do carbono com o par lá, do que vai vir do flúor. Professor, por que eu faço isso? É obrigatório fazer isso? Com certeza é obrigatório você fazer isso. Porque quando você faz isso, você está compartilhando o que é do carbono para o flúor e o que é do flúor para o carbono. Pronto, aqui nós temos a nossa ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, ela não envolve esses processos aqui. O que eu tenho para falar para vocês sobre ligações metálicas é que só vai acontecer entre metais. E onde que eu encontro esse tipo de ligação metálica? Por exemplo, aquelas obturações que a gente faz nos dentes lá no dentista, ali é um tipo de ligação metálica. Como também outros tipos de metais para poder formar aqueles monumentos, ali também tem a questão da ligação metálica. Então aqui eu encerro com vocês essa parte sobre ligações. Nós vamos entrar na outra parte que vai envolver reações químicas e depois o balanceamento de equações e de reações. Viu? Então, até a próxima!